Olá, tudo bem? Hoje estou aqui com o Vinícius, que é engenheiro e CEO da Almada e Almeida Soluções em Engenharia, e veio aqui hoje compartilhar com a gente toda a sua expertise, né, nesse ramo justamente da construção civil. Sabemos que o mercado está superaquecido, muitas pessoas construindo, e essa informação vai fazer total diferença aí no seu projeto, por isso que o nome desse nosso bate-papo é Construir um Sonho. Vinícius, primeiramente, ele se apresente, fala um pouco da sua empresa, para que as pessoas possam conhecer, né, um pouco mais aí do seu trabalho. Bem, gente, tudo bem? Sou o Vinícius, sou engenheiro civil, como o Irã falou aqui da empresa Almada e Almada Soluções de Engenharia. Enfim, que eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento e experiência adquirida ao longo do tempo, certo? Com clientes, com construções, enfim. Tentar mostrar, demonstrar para vocês como é possível nós construirmos sonhos juntos. Construir o seu sonho, que seria sua casa, seu empreendimento, sua rede de kitnet, sua vida, enfim. Tudo que você quiser, a gente pode ajudar. E é interessante, Vinícius, que todo projeto, né, ele nasce primeiramente de uma ideia, né? Por exemplo, a pessoa sonha em construir uma casa, então ele já começa ali a pensar no quarto, na sala, na varanda, em tudo. Só que para que ele possa materializar, né, esse sonho dele, ele precisa dos profissionais. E esses profissionais vão justamente pegar esse sonho e transformar em projetos. E Isso. daí eu gostaria que você falasse um pouco como que vocês conseguem captar, com essa conversa que você tem com a pessoa, como vocês conseguem captar aquilo que está na mente da pessoa e transformar em projetos para que aquilo possa ser executado. Pronto, como você bem falou, tudo começa de uma ideia, né? De uma ideia formada pela pessoa que teve o sonho lá de construir. Então, quando procura o profissional, nós da parte da engenharia, ele vai relatar um pouco sobre o que é que ele quer. Mas a minha realidade é essa daqui. Eu sou casado, tenho um filho, duas filhas, pretendo ter mais família, então a gente já vê a casa, indica quantidade de quarto, localidade. Ele também tem a realidade do terreno, o tamanho do terreno. Tem gente que gosta de espaço livre, espaço de lazer, gosta de receber muitos amigos e fazer sempre eventos em casa. Então, tudo isso aí é analisado. Tem gente que é mais reservado, quer sossego, já viveu a sua juventude, quer mais um canto mais tranquilo, não muito grande, não quer receber muito visita, ou parente, enfim. Mas a casa é confortável, ele quer um conforto para ele. Então já pensa-se diferente, já aborda-se diferente as ideias, né? E aí ele também, o cliente, já chega já com a ideia ali encaminhada que a gente consegue desenvolver o projeto dele, o sonho dele. Rapaz, daqui para frente eu vou viver assim. Porque uma casa não é só você viver um ano, 2 anos, não. Isso é para uma vida inteira, daqui para frente. É isso? E outro ponto muito importante, Vinícius, é que até a maioria das pessoas acham que é um custo desnecessário contratar, né, um profissional não só para fazer os projetos, mas também para acompanhar a execução dessas obras. E Isso. eles esquecem que eles estão construindo algo que ali eles vão botar os bens mais preciosos deles, que é a família, a esposa, os filhos. Então, precisa ser feito algo que tenha segurança, porque, como você falou, a pessoa vai morar lá a vida toda e você pode estar colocando sua família em risco se não, né, tiver o acompanhamento de um profissional. Eu queria que você falasse um pouco, né, disso, se você acha que a mentalidade das pessoas tem mudado em relação a isso, de ter um profissional acompanhando, da importância dessa segurança que o profissional pode dar para as pessoas. Bom, como eu ia falando, o primeiro passo é o projeto. Definimos o projeto, a ideia que o cliente quer, então vamos partir para frente. Então, com a decisão do projeto, vamos partir para a execução. O acompanhamento é importante porque, junto desse projeto, nós vamos estipular os projetos complementares, que são elétrico, hidráulico, o estrutural. O elétrico, ele vai otimizar toda a questão elétrica. Não é feito por um eletricista, lógico que tem muitos profissionais bons aí, mas assim, ele é bem dimensionado para que não corra nenhum risco de pane elétrica futura. A estrutura ela é calculada, existe um cálculo estrutural para que aquela sua estrutura, que seja 2 andares, 2 pavimentos, 3, ela não tenha nenhum tipo de recalque, não tenha tipo de fissura, porque isso é um risco para você, a sua segurança e também para o prédio em si, que se for um prédio comercial, se quem vai alugar um prédio que tem uma trinca, entende? A pessoa já fica com medo. Então, o acompanhamento do profissional,
tanto nos projetos, na elaboração dos projetos complementares, quanto na execução, é fundamental. Até porque você está fazendo algo para a vida toda, para a sua geração e as próximas. Vinícius, você pode falar um pouco aí desses projetos complementares que você citou aí? Pronto. Existe um projeto, o primeiro, que é o arquitetônico, que ele vai definir ali o desenho da sua casa, fachada, corte, telhado, e os complementares, que são o elétrico, o hidráulico, o estrutural. Às vezes a gente necessita de outro também, para saber sobre como é que está o solo, né, a sondagem do solo, para saber qual o tipo de fundação utilizada. O projeto estrutural ele é fundamental para definir a capacidade de carga da sua residência ou prédio comercial. Qual a utilidade dele? Para que serve? Você vai usar para quê? Então, existe uma carga existente que ela é prevista num tipo de estrutura para ser construída, para poder suportar aquilo ali, para você não ter nenhum tipo de problema. O que é que acontece muito, a exemplo disso, casas antigas que eu digo dos nossos pais, dos avós, que vêm aí passando por longos anos, e aí quem vai assumindo essas casas vai fazendo reformas, quando começa a desmanchar, tem que desmanchar a casa toda, porque inicialmente aquela casa foi projetada para uma residência, um familiar, não tinha previsão nenhuma de ter laje, não tinha previsão nenhuma de ter mais gente, ou então de tirar uma parede, um suporte, então aquele tempo foi projetado para isso. Mas hoje você está querendo realizar seu sonho, e aí você tem que já pensar mais à frente, se algo vai mudar, se algo vai alterar aquilo ali, ou então realmente superdimensionar, para não ter problema no futuro. Vinícius, eu queria entrar num ponto aqui que é um ponto que realmente pega todas as pessoas que vai construir, que são a questão dos gastos, questão de orçamento. A engenharia, né, o acompanhamento, os projetos, eles podem ajudar o construtor a ter uma noção, um planejamento do custo da obra, dos gastos que ele vai ter. Isso é muito importante, né? Isso é bastante interessante esse tema, porque muitos clientes da gente, às vezes erroneamente, mas a gente responde, né? Pergunta, sim, quanto é que eu vou gastar antes de fazer o projeto, antes de fazer a previsão, eu vou gastar quanto? Às vezes eu me reporto nem responder pelo fato de não ser tão assertivo, que eu posso falar um valor que está fora da realidade dele e um valor que ele vai fazer, mas não posso absorver todas essa questão do projeto, essa questão de cuidados que tem que ter de projetos complementares e tipo de execução. Então, eu prefiro, não, vamos fazer o seguinte, primeiro o projeto, depois o orçamento. O orçamento básico. Então, esse orçamento, a gente identifica quais custos vamos ter, certo? Primeiro, pelo terreno, se vai ter necessidade de algum corte ou aterro, aí você já vai colocando o custo. E vamos fazer, de acordo com o projeto, as medidas e o levantamento dos materiais utilizados naquela obra. Em média, hoje, um orçamento assertivo se gasta 40% de mão de obra e 60% de material. Então, é uma boa base para você estipular, tentar encaixar isso aí dentro da sua programação financeira, dentro do seu sonho. Porque eu queria até reforçar isso aí, porque assim, a gente que é leigo, né, nesse assunto, tem a impressão de que a gente acaba gastando mais com mão de obra do que com material, porque toda semana você tem que ter aquele recurso ali para estar pagando pedreiro, para estar pagando servente, tudo. Eu acho que essa confusão acontece porque às vezes o material o camarada pode comprar parcelado no cartão, ou compra, vai pagando no depósito, e aquela impressão de todo mês, toda semana ter que estar dando dinheiro, entendeu? Porque senão a obra não gira, e isso dá a impressão de que o gasto maior, né? Com a mão de obra. Tem essa falsa impressão mesmo, justamente por conta disso. O orçamento, você tem um orçamento básico, você vai ticando ali semanalmente, vendo os seus gastos, vai comparando com a realidade. E também os gastos que você faz, você não tem um controle. Às vezes, você, como o William falou, você compra parcelado, você compra no depósito, esquece, ou vai ali naquela parceria, e você não bota na planilha. Rapaz, eu comprei, mas eu vou pagar daqui a um mês, mas você tem a compra. Sei lá, você gastou 8 mil reais, aqueles 8 mil reais já tem que estar na ponta do lápis. Quando chegar no final da obra, soma-se tudo e aí você identifica. Caso essa proporção aqui esteja muito distante uma da outra, não esteja tão assertiva, então você cometeu algum erro durante a execução da obra.
ou a mão de obra gastou mais, quer dizer, produziu menos, mas você tem que pagar semanalmente ela, né, ou quinzena, dependendo do que tá. Ela não produziu tanto, você deixou faltar material, ou choveu, enfim, alguma interferência, ou você não teve o controle efetivo do seu custo de material. Ah, eu fui ali, eu achei uma coisa bacana, comprei isso, mas não botou na planilha. Aí você tem essa diferença no final. E Vinícius, eu não, tem um outro assunto que não estava nem na pauta aqui, mas eu Mas vamos lá. queria abordar, que é o seguinte, entrando nessa parte de contratação de mão de obra. Eu vou dar aqui que está acontecendo comigo, né? Peguei essa informação agora com você que eu vi que eu estou lá, estou no caminho certo, que é a questão de contratar, né, as pessoas para trabalhar na sua mão de obra. A gente aqui na cidade vê geralmente duas formas, né? Através de um mestre de obra que tem ali a equipe, ou através, né, de uma empresa. Qual a sua sugestão? Quais os cuidados que você diria para quem quer construir em relação à contratação de mão de obra? O que, que ele tem que se atentar para não correr o risco? Né? Lá na minha obra, o vizinho que estava construindo lá, do meu lado, ele fez uma empeleita com o mestre de obra, pagou 90%, o camarada adiantou, o camarada construiu 60% e foi embora. Disse que não tinha mais como continuar, então ele podia não ia dar, e simplesmente abandonou Isso, o camarada. Então, qual o seu conselho que você dá para quem vai construir em relação a esse ponto? Isso é um ponto muito delicado, certo? Ao longo do tempo, aprendi, pela experiência, alguns clientes chegavam a relatar isso, que o Irã falou, sobre fazer um acerto, que você se baseia pelo preço, pelo dinheiro. Não, o mestre faz por 70, não, esse aqui faz por 50. Mas você tem que pesar bem, analisar e buscar conhecer, pesquisar quem é aquela pessoa, quem é aquele, porque no interior, e aqui a gente tenta buscar sempre o encarregado, o mestre, para um pedreiro já que já vem executando essas coisas. E buscar conhecer, saber de outros clientes que ele forneceu o serviço, que ele forneceu sua mão de obra, se ele cumpriu os prazos, se ele cumpriu isso, porque é difícil você, é uma frustração muito grande você estar ali querendo realizar seu sonho, construindo seu sonho, e de repente se deparar com uma situação dessa que você tem que mudar tudo, ou até o seu recurso financeiro se esgotou e não tem condição de continuar. Então, é muito frustrante. Então, o que é que eu aconselho? É buscar conhecer o profissional, a empresa, buscar conhecer as pessoas ali que trabalham, tentar colocar, se você não tem o tempo, tentar colocar um profissional de confiança dentro da sua obra, porque precisa, é necessário. Todo custo a mais que você tiver com cuidado não é um custo, é um investimento do seu próprio dinheiro. Um cuidado. Exatamente. E assim, ó, se você tem os projetos, né, e a engenharia, eu acredito que vai, pelo menos no início, essa parte de material, né, vocês conseguem fazer uma estimativa de quanto a maré vai gastar de ferro, de tijolo, de cimento. Vocês, através do projeto, conseguem dar Sim, essa sim, visão? sim, sim. Através do projeto estrutural, ele dá a quantidade total de aço utilizado na obra, a quantidade de metros cúbicos de concreto utilizado na obra. Com esse concreto, você consegue calcular a quantidade de cimento, né, quilos, de pedra e todos os agregados, assim como as alvenarias, né? Quais são tantos metros quadrados de alvenaria, você consegue estipular a quantidade de tijolo. Junto a isso, vem a argamassa, vem a parte de chapisco, reboco, tudo isso você consegue mensurar de acordo com o projeto. Aí você tem um custo ali de média do mercado e quanto é que você vai gastar de material. Quando passa um pouco mais para frente, avança a obra e vai para o acabamento, aí sim você estipula ali tanto um valor em relação ao porcelanato ou revestimentos, esse tipo, que tem uma grande variedade no mercado. Tem desde tipo A, tipo C, que você vai ter uma variação de R$ 30, vai até não tem limite, R$ 200 o metro quadrado. Então vai depender do seu gosto e bolso, né? Mas, assim, a parte grosseira da casa, você tem sim como dar um orçamento bem assertivo do que você vai gastar. E baseado nisso, né, ele pode estar, esse percentual que você deu aí, que tem que ser o custo, né, de mão de obra, ele pode ir controlando, né? Ó, já gastei X e como é que está avançando aqui, quanto que eu já Ah, gastei de mão de obra, né? Para não estar tão disparate, tão longe da realidade. atrelado ao orçamento básico que você tem assertivo, é colocar num cronograma físico-financeiro.
que você estipula ali as etapas da obra que vai ser executada, você já tem o entendimento de quanto tempo que demora as fundações, alvenarias e tudo, você vai construir um cronograma, ali dentro de 6 a 8 meses para construir uma casa, a exemplo. Então você tem como acompanhar o avanço físico dela, da casa. E controlando ali a mão de obra. Interessante quantos funcionários estão trabalhando nessa semana e o que é que foi avançado. Se está dentro da programação financeira. Eu vou estar pagando aquilo ali, mas aquilo ali foi executado, está dentro, aí você vai gerenciando. Né? Acontece muito, Irã, o mestre de obra pega mais do que é necessário na semana. Quando vai ver, tem 3 profissionais e 5 ajudantes. É um valor X por semana. Ele pede o dobro, 2x. Então, você Uma tem coisa que. que não está legal, né? Alguma coisa não está correta. Então, você tem que ter esse controle. Vinícius, você queria complementar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa? Foi muito bacana, foi muito importante, porque assim, a gente abordou esse tema, que é o que realmente pesa no construtor, né, que é iniciante, na pessoa que vai construir dentro de sua casa. E o que mais que você poderia estar compartilhando aí com a gente? Bem, gente, assim, eu costumo muito ser parceiro dos meus clientes, né? Eu tento buscar ajudar da melhor forma. Às vezes a gente nem quando não é obrigado a fechar negócio, mas a gente orienta e busca fazer, porque, queira ou não, a gente cria uma parceria. Então, busque, você que está pensando em construir, formar, realizar o seu sonho, tudo isso, busque a ajuda de profissionais, pessoas técnicas, que tenham conhecimento, que tenham expertise sobre aqueles assuntos, projeto, que já tenham executado, que tenham acompanhado, que já tenham uma cartela de cliente sólida dentro do mercado. Tente realmente entender e valorizar, porque você está dando valor ao seu dinheiro, ao seu sonho. Dá valor realmente àquilo que você quer. Então, mais é orientação, mais é cuidado, falsos profissionais, porque o cara vai dizer tudo para poder pegar o serviço. Ele vai baratear, você às vezes vai na questão do dinheiro e cai. Mas tenha muito cuidado. É isso que eu tenho para dizer. Se precisar de alguma forma, alguma ajuda, pode entrar em contato. Vou deixar aqui meu telefone para entrar em contato, perguntar alguma coisa, alguma dúvida. Interessante. Resumindo, projeto, orçamento, cronograma, físico-financeiro da obra e acompanhamento. É fundamental para que o seu sonho seja construído da melhor forma. Então, pessoal, valeu, né? E agradecemos mais uma vez por você ter assistido o nosso bate-papo. E se você quiser falar com o Vinícius, os contatos dele vão estar aqui, né, as páginas dele na internet também. E aguardamos você no nosso próximo bate-papo.